Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e hoje eu vou falar sobre o São Paulo Futebol Clube e tudo que tá rolando nas últimas notícias do tricolor paulista. Juan, o centroavante, lembra do Juan, centroavante? Tem uma coisa muito interessante para falar sobre ele aqui, a matéria que é muito bacana mesmo e eu acho que vale a pena também falar sobre essa abertura de SAF no São Paulo. As portas abertas para a SAF, onde o São Paulo já faz os estudos, tem o Diego Fernandes e o Júlio Casares que já estão em contato e eu vou atualizar sobre tudo que está rolando aqui agora. Tem papo sobre Dorival e Caleri também aqui no vídeo. O São Paulo soltou um boletim sobre o Oscar, a situação do Oscar também bastante completo, o que eu tenho para atualizar. E o Carlos Belmonte, ele fez uma lista ali falando sobre 3 reforços pro tricolor e tem tudo o que você precisa saber aqui agora. Vamos lá para esse vídeo que vai ser muito top. Antes de eu começar, eu estou deixando aqui, você vê no vídeo que eu estou marcando alguns produtos que aparecem agora nesse YouTube Shopping. Você fala, o que são esses produtos aí? São os produtos que eu uso aqui para gravar os vídeos. Se você quiser fazer uns vídeos tipo os que eu faço, por exemplo, o microfone aqui, o Fifine, que eu tô deixando aqui no card caso você queira comprar. Tem também o notebook que eu uso, que é o notebook Acer, o Nitro 5. Esse notebook que eu uso, eu não vou mostrar aqui agora, mas é igualzinho que tá ali que eu tô colocando ali pra você ver no link, caso você queira comprar. Tá? Não é tão barato, assim, você fala, ô Juba, mas tá... Não é, mas assim, é um notebook pra vida. O concorrente dele, ele custa pouco menos, 6 mil reais ali, 5 mil... O concorrente dele tá 16, o pau a pau. Que ele quer parecido, tá 16. Então só pra você ter uma ideia de como tá top. E a câmera que eu gravo aqui, que é uma GoPro 13 Hero Black, também uma coisa assim impressionante. Eu gravo numa qualidade aqui razoável, uma qualidade aqui pra gente aqui, pra ficar cara a cara, nem coloco em 4K, mas ele tem 4K, chega quase num 5K, planos abertos pra fazer suas filmagens, é top demais. E esse microfone Fifine aqui, ó, dá uma olhada. Se eu falar bem por aqui, assim é como ele fica a voz. Eu tô falando bem baixinho aqui, você tá ouvindo tudo. Se eu falar por aqui, você já não ouve direito. Então o som externo, se eu der um grito daqui, ó, eu vou gritar aqui, ó. Você mal ouve, porque o microfone era pra captação aqui. Então não tem eco, não tem nada. É top demais. Deixa os 3 produtos ali pra você pensar, dá uma olhadinha, ver o que você acha, que é muito louco. Notebook Acer Nitro 5, câmera GoPro 13 Hero Black e também o microfone Fifine, tá tudo aí. Demorou? Vamos lá então, Black Friday tá chegando, hein? A Black Friday está chegando. E aí é o seguinte, o São Paulo tá para virar SAF, mas não é bem virar uma SAF, e sim investidores que estariam ali abrindo as portas para entrar no São Paulo. Esse Diego Fernandes, que é aquele empresário, dono da 08 Partners, esse cara, ele agencia a carreira de alguns jogadores, e entre eles o Vini Júnior, por exemplo. Então é um cara muito bem influente, ele é um cara que ajudou a seleção brasileira trazer Carlo Ancelotti. Será que o cara é embaçado? Será que o cara tá no meio do negócio? Então ele é muito bem relacionado. Quando você vê no São Paulo, ele está com um projeto ali que ele estaria tentando angariar votos para separar o social do clube, o que também daria um respiro para o São Paulo para trabalhar somente com o futebol e não ficar nessa parte do social. E também ele teria já um banco de investimento que estaria pronto para entrar no negócio com ele, com o grupo dele de investidores lá. E o São Paulo, ele teria que abrir as portas para esse tipo de investimento. Um investimento, ele vem com algumas obrigações também. Tem aquela Galápagos, que é a empresa do FIDIC, que pode ser ali o contraponto, pode ser o rival do Diego Fernandes. Não o Júlio Casares, não o Outen Aires, que são presidente do São Paulo e presidente do Conselho Deliberativo, mas mais essa Galápagos que já entrou. Então o Casares, eu entendo que ele está fechadinho com a Galápagos. Então um cara igual o Diego Fernandes, além dele ter todos os percalços daquele conselho do São Paulo, que não quer perder ali o pirulito que chupa, não quer perder o sorvetinho que lambe lá, sabe? Os caras, eles andam no tapetinho vermelho do Salão Nobre, eles não querem perder a boquinha, né? Ganha camisa, ingressinho, não sei o que eles ganham lá. Mas, aparentemente, tem umas regalias por você ser um conselheiro vitalício do São Paulo. If you know what I mean, né? Se é que você me entende. Então, mas aí o Diego Fernandes entrando, esses caras perdem um pouco das regalias.
sobretudo, esse social aí, que é um social que é mais uma âncora pro São Paulo. Nós, torcedores do São Paulo, queremos ver o tricolor paulista ganhando títulos e não estamos ali nadando na piscina do social. Não estamos ali jogando bote na quadra de bote do social. E os caras do social estão preocupados em estar vinculados ao São Paulo Futebol Clube, que é para se um dia precisar daquele investimento, o São Paulo investe na infraestrutura do social para meia dúzia de gato pingado usar. E aí entra palmeirense, corintiano, santista, flamenguista, vascaíno, cruzeirense, e estão tudo lá. E nós aqui, né, vendo o São Paulo pagar a conta com o futebol de um social bizarro desse, é uma coisa inacreditável, né? Então vamos lá, torcer pro Diego Fernandes. Tô torcendo pro Diego Fernandes como eu torço pro São Paulo, uma coisa impressionante, o nível que chegou o tricolor, e esses investimentos seriam muito bem-vindos, né? O São Paulo divulga a situação do quadro clínico do Oscar Emboaba, Oscar Meia. E o Oscar está com o quadro estável, tá na UTI ainda, mas ele tem aí uma chance enorme de voltar, e não voltar pro futebol, mas voltar a ficar bem, né? E eu tô todo mundo na torcida pro Oscar ficar muito bem. O São Paulo tá tratando ele com muito carinho, não pensando em salário nem nada. E o Oscar, pelo que eu tô sabendo, ele não lembra do desmaio dele. Ele estaria na bicicleta ergométrica ali, faltou força, caiu, desmaiou e ele nem lembra disso. Então olha o nível do problema, cara. É um negócio assim que você fala, Oscar, vai descansar, meu parceiro. Para com isso aí, não brinca com a vida não. Você pode brincar com tudo, cara, mas não brinca com a vida não. Não brinca com isso não. Isso aí você tem que cuidar. Saúde você não compra. Você pode ter 1 trilhão de libra. Saúde você não compra. Então fica de boa. Vai em paz. Fica descansando aí que você pode descansar e muito melhor. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, apareceu. E eu mesmo, inclusive, me coloco nessa situação de não ter certeza se o Belmonte estava no São Paulo ainda ou não. E o Belmonte, ele dá uma entrevista bastante segura. Eu achei que foi muito segura a entrevista que o Belmonte deu. E por que segura? Porque quando o São Paulo, ele é perguntado sobre o São Paulo, se ele tá no cargo, ele falou, lógico que eu tô no cargo. Ah, Belmonte, seu cargo é diretor de futebol. Ele falou, o cargo nunca foi meu. O cargo é do Júlio Casares. Se o Júlio Casares não quiser mais eu no cargo, ele me demite, ele me tira. Agora, enquanto eu nunca pensei em sair. Então, enquanto nós achávamos que o Belmonte, ouvíamos aqueles ruídos de que o Belmonte estaria saindo do São Paulo, coisa e tal, que tava no escritório dele esperando o telefone vermelhinho tocar ali, que aí era o Casares demitindo ele, não tinha nada disso aí, entendeu? Então, o Belmonte, ele pode estar até mais estremecido com o Casares, mas essa história não se confirma. Da boca do Casares sai que eles estão 100% bem. Da boca do Belmonte sai que eles estão 100% bem. Então tudo aquilo que o Belmonte vai sair porque ele não é a favor daquela questão do FIP de Cotia, lembra? De equipe de base do São Paulo virar uma SAF em Cotia, Marinax ou novo fundo de investimento, de investidores e coisa e tal. O Belmonte, ele seria um cara contrário a esse movimento e que por isso o Casares iria ter que demitir o Belmonte. O que aconteceu? O Casares não demitiu o Belmonte e parou com o FIP de Cotia. Então me leva a acreditar que o Belmonte é mais forte no São Paulo do que o próprio Júlio Casares e muito mais. Então se você olhar agora, Gilbão, vamos criticar aí Casares ou Belmonte? Criticar independente, né? Podemos criticar, elogiar qualquer coisa. Mas me pergunte, você acha que quem é mais forte hoje? Eu acho que na queda de braço o Belmonte ganhou. É claro que ele não é o presidente de São Paulo, o presidente é o Júlio Casares, mas assim, a FIP de Cotia para, o Belmonte não é demitido e ele segue à frente do comando da diretoria de futebol de São Paulo. Olha o cargo que o cara está. Então o Belmonte, ele por ter aqueles votos que ele conseguia pro Casares e tal, ele deve ser muito forte nos bastidores ali dentro. Então, sei lá, o Belmonte é um cara curioso no mínimo. E aí ele entrega uma lista de reforços ali, não chega a ser uma lista de reforços, mas uma lista de planejamento pensando no São Paulo ter de 2 a 3 reforços. O Crespo, Muricy Ramalho, departamento de scout, comissão técnica do Crespo de um modo geral, vão fazer uma avaliação do elenco do São Paulo com o que sobra pro ano que vem. Classificando para Libertadores ou não, o Belmonte fala que ele não liga, não monta time se está na Libertadores ou não, mas monta sim. Claro que você estando na Libertadores, você tem um outro tipo de planejamento. O Oscar saindo do São Paulo e se aposentando, você tem um outro tipo de contratação.
O Luiz Gustavo não ficando, você tem um outro tipo de contratação. Então, acabando o ano, vendo o saldo geral, estando na Libertadores ou não, é quando o São Paulo vai conseguir fazer um diagnóstico do que precisa contratar. Serão contratações pontuais, de 2 a 3, porém com trocas. Ah, saiu o Oscar, vem o outro. Saiu o Luiz Gustavo, vem o outro. Vai trocando, fora mais 3 contratações para ter um elenco mais calibrado, mais cheio de jogadores e ainda o uso assim exagerado da equipe de base até para poder dar vitrine para os caras e poder vender e o São Paulo continuar faturando uma grana com isso aí. Coisa interessante. E por falar em equipe de base, o jovem Juan, lembra do centroavante Juan, que jogou com o Dorival Júnior, jogou aquela Copa do Brasil? O Juan tá lá no Göztepe, da Turquia, e ele virou outra pessoa em termos de jogador, né? O Juan, ele ganhou o apelido de Formiga Atômica. Ele dá uma entrevista muito legal e ele fala que ele é muito cobrado pelo torcedor turco. E lá, ele falou, então eu vou entregar tudo. E quando ele começa a entregar, ele é chamado de Formiga Atômica, porque ele é muito rápido, muito forte... Hoje tá difícil, hein? Desculpa. De muita entrega física. E aí o Juan, ele fala algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que ele teve que se reencontrar na carreira e ele montou o departamento dele de preparação física. Então aquela preparação física que no São Paulo peca tanto, o cara começa a dar uma esticada e quebra. O Juan, ele próprio montou ali o grupo dele, o time dele de preparação física e ele mesmo que tem os caras ali para poder correr mais. Achei muito louco isso da parte dele. Ele falou que ele mudou também o jeitão dele jogar, mostrando que ele tem mais repertório do que ser apenas centroavante e tá dando super certo. Hoje, ele tem em 11 jogos recentes, dessa temporada de agora, ele tem 5 gols. Então ele tá ajudando a colocar o Göztepe nas competições europeias para poder disputar. Vai acabar virando ídolo. E aí você fala, Juba, mas no Juan, quando jogou no São Paulo, não jogou nada. É verdade, não jogou nada. Mas aí o Caleri falou pra ele, gente, moleque, eu também tive muito tempo, demorei demais pra me adaptar ao futebol profissional e coisa e tal. Então ele se apega muito nesse discurso do Caleri, que o Caleri falou pra ele. O Caleri falou, ó, calma que a tua hora chega, vai treinando forte e tal. E o Juan fez todo o dever de casa. Além de se preparar para mais de uma função, ele se prepara na parte física e mental e segue o conselho do Caleri. E ele fala do Dorival também. Ele fala que o Dorival foi fundamental para a carreira dele, porque o Dorival chega no São Paulo e ele consegue convencer os jogadores, que os jogadores têm muito valor. Então ele fala que o Dorival ele pega um time desacreditado, leva até um título importantíssimo, inédito de Copa do Brasil, e que os caras, pelo Dorival ser tão bacana, tão top, os caras corriam aqueles 5% a mais do que aguentavam pelo Dorival. Achei essa entrevista muito louca mesmo e ficou muito top. Parabéns, Juan. Tomara que você dê super certo. Se um dia for gigantesco no futebol, volte com as portas abertas, maravilhoso, e tamo tudo junto. Fechou? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!